Olá, graça e paz, amados. Louvado seja o Senhor nesse dia. Bendito seja o Deus que permanece fiel em todo o tempo. As suas promessas nunca falham, sua misericórdia nunca tem fim e a sua palavra continua viva, revelando seu caráter, seu amor e nos guiando no caminho da verdade. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós vamos caminhar pelo Salmo 111 ao 118. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse áudio não substitui a leitura da Bíblia. Esse áudio é apenas um convite para que você mergulhe ainda mais nas Escrituras, para conhecer de uma forma mais profunda o coração de Deus. Amém? O Salmo 111 começa com um louvor que nasce de um coração agradecido. O salmista ele declara que vai louvar o Senhor de todo o coração junto ao povo de Deus. E ao contemplar as suas obras, ele reconhece que tudo que o Senhor faz revela majestade, justiça e fidelidade. E ele lembra que Deus jamais esquece sua aliança. Foi ele quem sustentou Israel, que realizou grandes feitos, que entregou ao seu povo a herança prometida. Tudo que Deus faz é verdadeiro, é justo e permanece para sempre. E o salmista também anuncia que o Senhor ele trouxe redenção ao seu povo, que estabeleceu a sua aliança eterna. E essas palavras apontam para Jesus, que veio realizar a redenção de todos os que creem. E o salmo ele termina com uma das maiores verdades da Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem aprende a reverenciar a Deus encontra o verdadeiro caminho da vida. O Salmo 112 nos mostra como vive quem teme o Senhor. A palavra fala que feliz é aquele que encontra alegria em obedecer aos seus mandamentos, porque a sua vida ela é marcada pela justiça, pela generosidade, pela compaixão. E mesmo quando chegam dias difíceis, ele permanece firme, porque, como diz o Salmo, não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. A sua segurança não depende das circunstâncias, mas de Deus. Enquanto o justo encontra a paz confiando no Senhor, o perverso vive sem essa segurança. E a diferença entre eles está no lugar onde eles colocam a sua esperança. As lutas são as mesmas, né? Mas aonde o coração de cada um está é que faz essa diferença, né? E o Salmo 113 continua esse grande cântico de louvor, né, que fala do nascer ao pôr do sol. O nome do Senhor é digno de ser exaltado. A sua grandeza está acima de todas as nações e a sua glória vai além dos céus. Mas esse Deus tão grandioso também é um Deus próximo. Ele vê o humilde, ele levanta o pobre, ele socorre o necessitado e ele transforma a tristeza em alegria. O Deus que reina sobre tudo também cuida de cada detalhe da nossa vida. E o Salmo 114 relembra um dos maiores milagres da história de Israel. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, né, quando a escravidão ficou para trás, diante da presença do Senhor, o Mar Vermelho se abriu, o Rio Jordão recuou e até os montes estremeceram. O Deus que fez brotar a água da rocha continua sustentando o seu povo no deserto, porque absolutamente nada é impossível para ele. No Salmo 115, o povo declara que toda a glória pertence somente ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Enquanto as nações confiavam em ídolos feitos por mãos humanas, Israel servia ao Deus vivo, que reina nos céus e que faz tudo conforme a sua vontade. E por isso o salmista convida todos a confiar no Senhor, porque Deus ele é auxílio e escudo para aqueles que o temem. O Deus que criou os céus e a terra nunca abandona os seus filhos. O Salmo 116 muda o tom e agora traz um testemunho pessoal de gratidão. O salmista ele fala que ama o Senhor porque Deus ouviu a sua oração. Quando a angústia parecia vencer, ele clamou. Ele pediu: Senhor, livra minha alma. E o Senhor respondeu.
Depois livrou ele da morte, enxugou as suas lágrimas e fortaleceu os seus passos. E ele faz uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a resposta é viver para Deus e anunciar a sua fidelidade diante de todos. O Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia, mas carrega uma mensagem para o mundo inteiro. O salmista ele convida todas as nações a louvar o Senhor. O seu amor e sua fidelidade não alcançaria apenas Israel, mas todos os povos da terra. Esse pequeno salmo já anunciava que um dia pessoas de todas as línguas, de todos os lugares, adorariam um único Deus, o Deus verdadeiro. E o Salmo 118 encerra essa sequência celebrando a bondade do Senhor. Ele começa com uma declaração que se repete várias vezes. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista nos lembra que nos dias de angústia clamou ao Senhor e recebeu resposta. Cercado por inimigos, ele descobriu que é muito melhor confiar em Deus do que colocar a esperança nas pessoas ou no poder humano. E mesmo pressionado de todos os lados, o Senhor sustentou e lhe deu vitória. E ele declara: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. E cheio de gratidão ele afirma: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E depois ele pede que abram as portas da justiça para entrar e render graças a Deus. É nesse momento que encontramos uma das maiores profecias sobre o Messias. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra da construção. Séculos depois, Jesus revelaria que essa palavra falava sobre ele. Rejeitado pelos homens, seria escolhido por Deus para ser o fundamento da nossa salvação. E também encontramos outra declaração muito conhecida. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão o recebeu dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Aquilo que o salmista escreveu séculos antes estava se cumprindo diante dos olhos do povo. O Salvador prometido havia chegado. E ao chegarmos aqui ao fim do Salmo 111 ao 118, a gente pode perceber que todos eles contam uma única grande história. Eles revelam um Deus santo, justo, misericordioso e fiel. Um Deus que cria, que sustenta, que liberta, que ouve, que salva e cumpre cada uma de suas promessas. E acima de tudo, esses salmos eles nos mostram que toda essa caminhada aponta para Jesus. Desde o início, as escrituras anunciavam aquele que viria para reconciliar o homem com Deus. Isso é lindo demais. Essa é a Bíblia em histórias vivas. Que o Senhor faça crescer em nosso coração o temor que produz a sabedoria, que fortaleça a nossa confiança a cada novo dia e que encha a nossa vida de gratidão. Que a gente possa permanecer firme em Cristo, a pedra angular, anunciando ao mundo que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Um grande abraço e até amanhã.